As adversidades da vida nos fazem chorar e buscar por soluções a Deus. Nós vivemos um tempo onde temos muitos muros destruídos na nossa vida. Meu nome é Edley e essa é a série Vencendo as Adversidades. Hoje nós iremos falar sobre um personagem muito influente no tempo dele. Hoje eu queria que você estivesse acompanhando, interagindo com a gente. Leia comigo o capítulo 2 de Neemias, versículo 4 ao 5. Diz assim: O rei me disse: O que você me pede agora? E então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se for do seu agrado, e se este servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Neemias, ele teve um grande desafio. Neemias, ele viveu num tempo muito difícil, um tempo de cativeiro. Neemias, ele era cativo, ele também era o copeiro do rei Artaxerxes. Para você que não sabe, copeiro é aquele que era responsável de comer todo o alimento antes que o rei comesse. Então, esse copeiro, ele teria que ser muito próximo do rei. Ele teria que ser um cara de confiança do rei. E Neemias, ele era esse cara. Neemias era um cara próximo do rei, ele era confiante, ele tinha a confiança do rei Artaxerxes. E hoje a gente vai ver quais as atitudes que ele tomou ao receber a nova notícia de como estava a cidade onde ele saiu do cativeiro, a cidade onde ele saiu sendo cativo. Neemias, ele tinha vários desafios a enfrentar, né? Neemias, ele estava sofrendo muito ao receber a notícia. No capítulo 1, a gente vê que Neemias, ele recebe uma notícia de que a cidade onde ele vivia, em Jerusalém, estava com os muros destruídos. E para você que não sabe, um muro destruído para uma cidade significa que ela estava desprotegida. A cidade, ela havia sido atacada e depois reconquistada. No capítulo 1, 4, diz assim: Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por dias. Fiquei jejuando e orando diante dos céus. Neemias, ele tinha recebido uma notícia do seu irmão, Acalias. Ele recebeu uma notícia que Jerusalém estava com as muralhas destruídas. Jerusalém, ela sofreu, por diversos ataques. E a cidade, ela estava com a muralha destruída. E para uma cidade ter a muralha destruída significa que ela estava desprotegida, ela poderia ser atacada novamente. Então Neemias, surgiu empatia no coração de Neemias, surgiu tristeza para ele. Neemias, a Bíblia registra que ele chorou por um tempo. Neemias, ele sofreu por um tempo. E nesse tempo em que ele sofreu, ele teve algumas atitudes que eu queria destacar hoje, que eu queria que a gente também vivesse essas atitudes, para que a gente aprendesse na vida de Neemias com o exemplo dele. E uma dessas atitudes é clara na oração dele, quando ele fala com Deus. Ele chora, ele tem o momento de sofrimento, a gente tem o nosso tempo de sofrimento, mas quando Neemias, ele chora, ele seca as lágrimas, ele começa a orar a Deus. E ele não começa a se queixar a Deus, ele não começa a chorar a Deus: por que está sendo tão ruim esse tempo? Por que eu tenho sofrido tanto? Por que o povo o seu povo escolhido tem sofrido tanto? Não, Neemias, ele não começa a se queixar. Neemias, ele começa a exaltar o nome de Deus. Neemias, ele começa a engrandecer o nome de Deus. E essa é uma coisa que eu queria muito que você e eu também comecem a repensar nas nossas vidas. Quantas das vezes a gente chega a Deus para pedir alguma coisa e a gente se esquece da grandeza de Deus? A gente se esquece do quanto que Deus é grande, do quanto que Deus é maravilhoso. E às vezes a gente acaba sendo egoísta, sabe? A gente acaba indo a Deus com interesses. E Neemias, ele não vai com interesses, Neemias, ele vai exaltando, ele reconhece quem Deus é. E é importante ressaltar que Neemias, ele era copeiro, ele era servo do rei, ele sabia como lidar com uma autoridade. E não tem um exemplo melhor pra gente a não ser Neemias. Neemias, ele sabe como chegar num rei, sabe como chegar num Deus. E a atitude dele é uma atitude muito linda, é uma atitude de um servo de Deus, é uma atitude de um crente de verdade. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, que o choro de Neemias, ele durou meses. Neemias, ele chorou por meses. Algumas pessoas, alguns teólogos dizem que o tempo de choro de Neemias foi de 4 meses. Então, às vezes a gente chora uma semana e a gente quer
a solução de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, esse choro de Neemias, ele foi até pouco. Teve muitos outros profetas que choraram por anos. E felizmente, né? Porque Deus, ele sabe o tempo dele. Mas eles não receberam uma resposta imediata de Deus. Sabe, às vezes a gente não recebe uma resposta imediata de Deus. E isso não é motivo da gente chorar, da gente deixar de dizer o quão grande é Deus. Um exemplo bem claro nisso é quando Jesus, ele vai ensinar a orar lá em Mateus 7. Ele fala, olha, quando vocês forem orar, a primeira coisa, não deixe que ninguém fique vendo vocês orarem. A primeira coisa que vocês façam, adorem a Deus, digam Pai Nosso, e reconheçam o lugar onde Deus está. Deus, ele não está na mesma posição que a gente está. Deus está acima de nós. Então essa é a primeira atitude, que a gente adore a Deus, que a gente exalte o nome dele. Neemias, ele assume uma atitude. Neemias, ele ora, ele pede a Deus, ele clama a Deus, ele chora, e depois ele vai tomar uma atitude. O texto que a gente leu é um apanhado, onde Neemias, ele chega até o rei, a presença do rei, ele vai ter lá que ficar próximo do rei. E o rei, ele nota a tristeza que estava Neemias. Uma coisa que a gente pode notar é que mesmo cativo, mesmo sendo obrigado, Neemias, ele estava fazendo o melhor dele. Neemias, ele tratava o rei com alegria, porque o rei, ele percebe que Neemias não estava do mesmo jeito. Neemias, ele não estava triste. Neemias, ele toma uma atitude. Essa é uma coisa muito importante, que a gente precisa lidar com as atitudes. A gente precisa ter atitude na nossa vida. E qual a atitude que você precisa tomar nos muros que tem na sua vida? E os muros, eles são diversos. Lá na vida de Neemias era um muro literal, mas nas nossas vidas pode ser um muro na nossa família, no nosso relacionamento familiar, pode ser um muro financeiro, pode ser um muro na questão do nosso trabalho, da nossa faculdade, nossos estudos. E como você tem lidado com isso? Você tem tido atitudes com os muros que têm surgido na sua vida? Neemias, ele teve essa atitude, e a atitude de Neemias foi se colocar na presença do Senhor e pedir para o Senhor. E depois que ele pediu para o Senhor, ele pediu para alguém que poderia ajudar ele, o rei. O rei era o único que poderia ajudar ele. E uma coisa muito importante da gente frisar é que Neemias, ele não era um serviçal porque ele queria ser um serviçal, ele era obrigado a ser um serviçal. Então tem essa questão de escravo, dessa questão de fugir. E essa é uma questão muito importante. Por que o rei, ele liberou tão rápido esse Neemias? Por que o rei, ele teve essa confiança em Neemias? Por que o rei deu tropas para Neemias futuramente? Por que ele deu cartas de liberação para Neemias? Porque Neemias, ele foi um servo fiel. E a gente precisa viver uma vida de servo fiel. A gente precisa viver uma vida que honre a Deus, mesmo a gente não estando no lugar onde a gente queria. Neemias, talvez ele não queria estar ali naquela terra, mas ele estava lá honrando ao nome de Deus. E com isso, ele pode tomar uma atitude para que os muros fossem reconstruídos. Neemias, ele chega até o rei e ele fala: Rei, é do seu agrado que eu vá lá em Jerusalém e reconstrua os muros da cidade onde meus pais estão sepultados? O texto que eu falei lá no início sobre a oração do Pai Nosso é em Mateus 6:5, onde ele fala sobre como orar, Jesus ele ensina aos discípulos a como eles devem orar. E agora a gente vai ler um texto. Eu peço que você abra aí sua Bíblia em Mateus 7:7. Diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Uma coisa que Neemias, que a gente aprende com Neemias, é que não há muro destruído o suficiente para que Deus não possa agir, muro que Deus não possa reconstruir. Se a gente pede a Deus, se a gente clama a Deus, a gente tem resposta, a gente tem solução. E uma coisa que a gente aprende com Neemias é isso, que Neemias, ele orou, ele pediu para Deus, ele tomou uma atitude, foi lá e pediu também para o rei, e o rei autorizou ele. E futuramente ele deixa até algumas tropas irem junto. Ele deixa também algumas declarações, né? Que a gente aprende que nesse livro de Neemias, ele acaba sendo como um diário, né, para Neemias. Um diário sobre tudo que aconteceu. Quando a gente lê esse livro, a gente vê muito disso. Sobre Neemias, ele registrando. Olha, dia tal, eu chorei. Dia tal, eu pedi para o Senhor. Dia tal, zombaram da gente. Que é o próximo tópico que a gente vai discutir agora.
tudo que a gente faz para Deus, às vezes a gente tem impedimento. Você já reparou que quando você foi fazer alguma coisa para Deus, muita coisa deu errado, muita coisa deu ruim? Então, é basicamente isso. Quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, surgem impedimentos. Quando a gente não vai fazer coisas para Deus, também surgem impedimentos. E isso é importante a gente destacar, porque nada é fácil, irmãos. Ainda mais um desafio, uma meta. Uma meta é um desafio é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, não seria uma meta, não seria um desafio. E nessas coisas, a gente vê que as pessoas começaram a zombar de Neemias. As pessoas começaram a perguntar, opa, Neemias, você não quer fugir, não? Você não quer ir lá para Jerusalém e fugir do rei Artaxerxes, não? Então as pessoas começam a zombar de Neemias. E sabe, desafios a gente vai ter, zombaria a gente vai ter, a gente vê muito isso com Noé, a gente vê muito isso com Jesus. Então, irmão, se tiver desafios, se tiver impedimentos, não desista, fique firme. E agora eu quero dizer, para finalizar, 3 pontos super importantes da aula de hoje, para que você saia e você espalhe para todo mundo. A primeira coisa está no texto. Neemias ele fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Em meio aos desafios, em meio às muralhas em nossas vidas, a alegria do Senhor é a nossa força. Se a nossa família estiver difícil, a alegria do Senhor é a nossa força. Se as nossas finanças, se o nosso trabalho, se a nossa vida com Deus, que a gente dedique-se a Deus, que a gente tenha um relacionamento com Ele, porque a verdadeira alegria vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E sabe, Neemias ele tinha autoridade para dizer isso. Neemias ele sofreu, Neemias ele pediu e Neemias ele clamou. Neemias ele foi um servo de Deus. Então a primeira coisa que eu queria destacar é essa, que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem que ficar alicerçados na força que vem do Senhor. A gente percebe muito isso em Neemias. Neemias ele orou quando a dificuldade veio. Antes dele reconstruir o muro, ele orou. Antes dele construir o muro, ele adorou a Deus. Então, antes de a gente fazer qualquer coisa, que a gente ore e que a gente construa um ambiente de adoração, um ambiente de relacionamento com Deus. Porque depois que a gente faz isso, as coisas dão certo. O rei Artaxerxes não liberou porque Neemias era bonzinho, mas a gente acredita que o rei Artaxerxes liberou porque Neemias orou e Deus respondeu a oração dele. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter determinação. A gente precisa estar determinado a enfrentar os desafios na nossa vida. A gente não pode desistir, a gente não pode fraquejar, porque o nosso Deus é um Deus vitorioso, o nosso Deus é um Deus que dá vitória. E quando a gente crê nisso, quando a gente vive nisso, a gente ganha vitória, a gente recebe resposta. Peçam e será dado, busquem e será aberta as portas. A gente vê muito disso na Bíblia, a gente vê muito agir de Deus. Olha só, Neemias ele não era um construtor, Neemias era apenas um copeiro. E olha só, Neemias ele tinha uma vida boa, não era uma vida ruim, ele vivia num palácio. Ele saiu do conforto dele e foi reconstruir o muro. Neemias ele não ficou se queixando, ele foi determinado. Neemias ele não ficou parado, ele não ficou paralisado com medo, não ficou paralisado com a tristeza. A gente está vivendo num tempo de tristeza. E sim, é triste, mas a gente não pode ficar paralisado, a gente não pode deixar de ter uma vida com Deus, a gente não pode deixar de ter um relacionamento com Deus. E o último ponto que eu queria falar com vocês é até um bônus. Então, como eu estou dando um bônus para você, que você dê um like aí, para que você compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que estiverem aí na sua gama de amigos, de contatos, que você não deixe de compartilhar isso, porque essa série é uma caixa de ferramentas para a sua vida, para você enfrentar as adversidades que aparecerão na sua e na minha vida. Então, compartilhe isso, dê like, ativa o sininho aí para que você receba antes de todo mundo as notificações. Então, esse ponto, que é um bônus para você, é que ainda que haja muros, Deus ainda continua sendo Deus. Ainda que haja impedimentos, Deus ainda é grande. E sabe, isso é fruto de relacionamento com Deus. Conhecer isso, a gente não nasce sabendo isso. Conhecer isso é fruto de relacionamento com Deus.
E o bônus de hoje é que para você ter esse relacionamento com Deus, você precisa ser intencional. Você precisa criar um hábito. E a dica de hoje é um hábito. Se você quer gerar um hábito na sua vida, que você fique 21 dias. Fique 21 dias fazendo isso com determinação, com oração. Ore 21 dias. E a partir desses 21 dias, essas coisas não serão mais um peso, não será mais uma dificuldade, mas será uma facilidade, será algo natural, será verdadeiramente um hábito gerado por Deus, sabe? Será uma bênção de Deus na sua vida. E que Deus te abençoe para que tudo que você foi ouvir hoje seja frutífero na sua vida, para que o que eu disse hoje, através do que eu estudei, de que Deus me abençoou falando, seja bênção na sua vida, para que isso seja algo que você queira compartilhar com a sua família, com o pessoal do seu trabalho, com o pessoal da sua igreja. Compartilhe essa aula. Não deixe de fazer isso. Eu peço para que você compartilhe e esteja acompanhando tudo que a gente está fazendo durante essa pandemia, durante esses momentos difíceis, porque a gente quer que você seja um crente, que esteja alicerçado na glória de Deus, esteja alicerçado na oração, esteja alicerçado na adoração. Porque quando a gente está alicerçado nisso, a gente só ganha vitória. Aí é só vitória, como diz a música. Então, que Deus te abençoe, fique com Deus. Tchau, tchau.